Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 4. Utilizando o método de Newton, calcule raiz quadrada de 5 com duas casas decimais, resolvendo a equação x² menos 5 igual a zero. A função f de x é x² menos 5. A derivada é f' de x, a derivada de x² é 2x, e a derivada de menos 5 é zero. Como 5 é maior do que 4 e menor do que 9, a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. O método de Newton para a determinação das raízes ou resolução de equações utiliza uma primeira aproximação, chamada x1, e o valor da função para esse valor de x1 e o valor da derivada para esse valor de x1. A fórmula básica é x2, que é a segunda aproximação, vai ser x1 menos o f de x1 sobre o f' de x1. Nesse caso, o x2 vai ser x1 menos o valor da função quando x é igual a x1, que é x1² menos 5, sobre o valor da derivada da função quando x é igual a x1, que dá 2x1. Vamos começar, como primeira aproximação, chamar o x1 de 2. Então, o x2 vai ser 2 menos 2² menos 5 sobre 2 vezes 2, que dá 2 menos 2² é 4, menos 5 dá menos 1, e 2 vezes 2 dá 4. Como eu tenho menos vezes menos aí, fica 2 mais 1/4, que dá 2,25. Agora, chamando 2,25 de x1, o x2 vai ser 2,25 menos 2,25² menos 5 sobre 2 vezes 2,25, que dá 2,25 menos, executando essa operação aí, dá 0,06 em cima e 4,5 embaixo, que dá 2,25, fazendo essa divisão aí dá 0,01, subtraindo esse valor aí, dá 2,24. Agora vamos fazer o x1 igual a 2,24, então o x2 vai ser 2,24 menos o valor da função para esse valor de x sobre o valor da derivada para este valor de x, que dá 2,24 menos 0,02 sobre 4,48, que dá 2,24 menos 0,004. Observe aí que o que vai subtrair do valor da aproximação anterior é menor do que 1/100. Como queremos uma aproximação de duas casas decimais, não vai alterar o valor anterior. Então, o resultado da raiz de 5, utilizando o método de Newton, com a precisão de duas casas decimais, é 2,24. Número 5. Use o método de Newton para calcular a raiz cúbica de 10 com duas casas decimais de precisão. Raiz cúbica de 10 é a solução da equação x³ menos 10 igual a zero. Então, a função aí relacionada a essa equação vai ser f de x igual a x³ menos 10, e a derivada f' de x vai ser 3x², né? A derivada de x³. Utilizando o método de Newton, né? x2 vai ser x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Neste caso, o x2 vai ser x1 menos x1 elevado ao cubo menos 10, né? O valor da função para x igual a x1, sobre 3x1², que é o valor da derivada para este valor de x. Como 10 ele está entre 8 e 27, né? Porque 2 elevado ao cubo dá 8 e 3 elevado ao cubo dá 27. Então, essa raiz está entre 2 e 3, mais próximo de 2. Então, como na anterior, vamos chamar x1 de 2. Então, o x2 vai ser 2 menos 2 ao cubo menos 10 sobre 3 vezes 2 ao quadrado,
que dá 2 menos 2 ao cubo dá 8, menos 10 dá menos 2. 2 ao quadrado é 4 vezes 3 dá 12. Dá para a gente simplificar o 2 com 12 aí, fica 1 sobre 6. E como temos menos vezes menos dá mais, então dá 2 mais 1/6, que é igual a 2 mais 0,17, que dá 2,17. Fazendo x1 igual a 2,17, o x2 vai ser 2,17, menos o valor da função, para esse valor de x, sobre o valor da derivada, que dá 2,17 menos 0,22 sobre 14,13. Fazendo essa divisão aí, fica 2,17 menos 0,02, que dá 2,15. Fazendo o x1 igual a 2,15, o x2 vai ser 2,15 menos o valor da função, quando o x tem esse valor, e dividido pela derivada. E quando a gente fizer todas as operações aí, vai dar 2,15 mais 0,04. Novamente aí a gente tem um acréscimo à aproximação anterior, que é inferior a 1/100, já que a precisão de duas casas decimais não vai alterar o valor final. Então a aproximação com a precisão requerida de raiz cúbica de 10 é 2,15. Número 6. Se A é um número positivo e raiz cúbica de A é calculada aplicando o método de Newton à equação x ao cubo menos A igual a zero, mostre que x2 é igual a 1/3 de 2x1 mais A sobre x1 ao quadrado. Nesse caso aí, f de x é x ao cubo menos A, e o f' de x vai ser a derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado, e a derivada de menos A é zero, porque é constante. Então, o x2 vai ser x1 menos o valor da função, x1 ao cubo menos A, sobre o valor da derivada, 3 vezes x1 ao quadrado. Se a gente tirar o mínimo útil comum, dá 3x1 ao quadrado, dividido por 1 dá 3x1 ao quadrado, vezes x1, dá 3x1 ao cubo, menos, e o segundo termo não vai alterar nada, fica x1 ao cubo menos A. Que dá 3x1 ao cubo. Esse menos vai trocar o sinal de tudo que está dentro dos parênteses, vai ficar menos x1 ao cubo mais A sobre 3x1 ao quadrado. 3x1 ao cubo menos x1 ao cubo dá 2x1 ao cubo mais A sobre 3x1 ao quadrado. Podemos colocar 1/3 em evidência aí, né? Tem um 3 embaixo aí. E a gente pode dividir na soma de duas frações. Vai ficar 2x1 ao cubo sobre x1 ao quadrado, mais A sobre x1 ao quadrado. Dá para cancelar o x1 ao quadrado de baixo com o de cima, né? Vai sobrar um x1 em cima. Então fica 1/3 vezes 2x1 mais A sobre x1 ao quadrado, como foi mostrado no enunciado do exercício. Agora, para finalizar essa série, tente fazer este último exercício. Número 7. Mostre que o método de Newton aplicado à função y igual a f de x, que é igual a raiz cúbica de x, é inútil para achar x tal que o f de x seja igual a zero. Esboce a situação.